Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos dar início cantando a canção, né? Que foi feita em homenagem ao mentor da casa, Padre Germano. Então, Carlos, fala com vocês. Bom, vamos dar início fazendo a nossa página de abertura e a nossa irmãzinha Regina vai fazer a página para nós essa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, em nossos corações, guiando em nossos passos, nossas vidas. Esqueci. Eu fui abrir ali a nossa coleção, né, Fonte Viva, para escolher um livro. Aí achei esse pequenininho, né? Sem desmerecer nenhuma obra, mas dizem que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, né? Então, abrindo com certeza ao acaso, mas nada é por acaso, a gente caiu aqui no item 31, que é revele-se. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração, colabore, por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você, aprenda a descer até ele e o ajude. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha a seu encontro. Aqui são frases tão reais do nosso dia a dia que a gente precisa pensar como que a gente está agindo nessas situações.
né? Quando alguém precisa de ajuda, a gente precisa esperar a pessoa pedir. A gente vê que alguém precisa trabalhar em alguma obra, a gente precisa esperar alguém convidar. No dia a dia, a gente precisa esperar, né, para ajudar, compreender quem está precisando de um abraço, de uma conversa, né? Não julgar, não pré-julgar, não criticar, usar da empatia. Os nossos deveres cristãos, né? Ficar guardando recursos para fazer uma doação, para ir à casa de um irmão que precisa de uma palavra, ou que precisa de algum bem material que a gente possa ter em casa, ou que a gente possa reunir amigos e conhecidos e juntar aquilo tudo e atender aquelas pessoas. A gente tem visto tantas pessoas na rua. O nosso bairro aqui, eu já falei algumas vezes, tem tido tanta gente dormindo na rua, tanta como nunca tem então. Quem mora aqui há muito tempo sabe que alguns anos atrás a gente tinha 2 mendigos, vamos dizer assim, pitorescos, né? E nada mais. Os 2 já não estão mais entre nós e hoje a quantidade de gente pelas ruas é enorme, né? E a gente passa e só olha, não vai fazer nada, né? Enfim, então é isso que a página diz, isso faz parte da nossa reforma íntima, isso faz parte da nossa moral. Com isso a gente se sente melhor, mais aliviado. Chico já disse uma vez que está triste, está chateado, está irritado, então vai para o hospital, vai acolher alguém, vai dar um abraço, vai conversar. E como nada é por acaso, né, irmã? Acho que tem tudo a ver aí com o tema que você está trazendo, os bons espíritos. Os bons espíritos, né? O capítulo 17. Uma boa noite para todos. Tem sim. Obrigada, Regina. Dá o microfone aí. O microfone. Oi. Obrigada. Bom, vamos... essa página realmente, né? Mexeu até com a Regina, né? Que ela se emocionou. E com certeza o estudo da noite vai trazer também outras mensagens também muito importantes que realmente nós estamos precisando ouvir. Às vezes a gente acha que não precisa, né? Mas com certeza precisamos. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. E vamos elevar nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolvam com seus cuidados benéficos, que nos trate, porque cada um de nós procurou esta casa com algum objetivo, e que esse objetivo seja alcançado ao final desta noite. Que possamos também vibrar por todo o entorno daqui, da nossa casa espírita, da nossa casa física e também da nossa cidade. Estamos vivendo momentos de muitos conflitos, estamos vivendo momentos muito difíceis e descamba logo para o desespero. Mas não podemos esquecer que não estamos sós. A espiritualidade está conosco. Jesus é o governador desse planeta. E Deus está, acima de tudo, também controlando todas as situações. Todos os erros são dos homens e não deles. Então vamos nos manter sempre em prece. Vamos nos manter positivos. Vamos nos manter com pensamento para o bem, sem vingança, sem ódio, sem rancor. Porque nós fazemos parte desse planeta. E com as nossas vibrações nós poderemos ajudar ou atrapalhar. Pedimos a Germano querido que ajude a nossa irmãzinha Adriana, que fará o uso da palavra, para que ela seja inspirada e nos traga aquilo que precisamos ouvir. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, sejam bem-vindos todos, né? Alguns pela primeira vez, quem está aí pela primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa casa, né? O que precisar, tem sempre alguém para dar algum esclarecimento. E aqueles que estão voltando, retornando, né?
trabalhadores, né? Nossa irmãzinha Leila aqui, que os nossos corações sejam hoje bem, bem trabalhados para que a gente com certeza saia daqui melhor. Irmã, a palavra é sua, fique à vontade. Ficar em pé. Se você quiser ficar em pé, sentada, você precisa. Vou ficar em pé. Que o tema é muito perictante, né? Falar de bons espíritas, do trabalho, da responsabilidade, né? Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe todos esses corações que estão aqui presentes e que eu consiga, através da dinâmica de tudo que eu estudei, me apropriei, consiga passar para vocês da forma mais singela, entendeu? Porque doutrina espírita é coisa séria. Mas falar dela com o coração, de uma forma suave, ela traz para a gente um alívio, conforto para tudo que a gente ainda precisa vivenciar dentro desse planeta, né? E o tema os bons espíritas, eu escolhi, né? Que não foi eu que escolhi, foi um acaso, que não é acaso, né? Eu comecei a ler e lembrei da metodologia de Kardec. Quando ele começa a falar antes dos bons espíritas, ele fala um pouco do homem de bem. Aí a gente vai fazer um pouco assim, da síntese do que é o homem de bem. Ele vem trazendo que o homem de bem é aquele que tem fé, independente do que ele veja, ele vai acreditar. O homem de bem é aquele que acredita em Deus, né? Que ele tem compaixão, que ele é afável, que ele gosta de auxiliar os outros. Com uma página ali já deu um insight de algumas coisas, né? Da reforma íntima, do que você precisa se preparar para fazer como homem de bem. Ele ali não está falando do espírita, não. Ali ele está falando do homem de bem, independente de que religião tem ou se não tenha nenhuma religião. O homem de bem, ele está em todo lugar, em todo espaço, em qualquer parte do planeta Terra, né? Então ele conforta ali o coração. Aí depois, todos que entram pela porta de uma casa espírita, né? O que eu aprendi, depois que a gente ouve, a gente passa a ter conhecimento e passa a ter uma responsabilidade diferente. Porque começa a desvendar aquele véu, né? De que a gente começa a aprender, entender que a vida continua, que nós estamos aqui no planeta Terra para poder aprendermos a sermos melhores e para conquistarmos não as coisas materiais. É necessário ter o material, mas a conquista maior é a do coração. É de tudo aquilo que a gente carrega conosco. Aqui, saudade, né? A gente tem de quantas pessoas que a gente já viveu com elas. E o que a gente lembra delas? São as coisas mais difíceis ou as melhores coisas? Então, é isso que nós estamos aqui para aprender, né? Carregar conosco, né? E deixarmos para os outros todas as melhores coisas que nós temos dentro dos nossos corações. Praticando, exemplificando, que é o que a doutrina espírita nos traz. Agora vou passar o primeiro. O que devemos buscar como bons espíritas? Bom espírita é um bom cristão? É. Bom entendimento da doutrina? Sim. Maturidade espiritual? É igual criança, né? Criança nasce, vai devagarzinho, a gente vai ensinando, ela vai criando a maturidade para entender o que pode e o que não pode fazer. Bons espíritas vão criando maturidade, né? Entendimento e compreender o código de ética moral que Jesus nos deixou também. O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o código de ética para todos que estamos aqui. Transformação moral do ser. Sim, o bom espírita deve compreender isso. Não é exigência, é aprendizado. Vamos aprender a usar as palavras, porque senão quando falo bom espírita tem que ser tudo isso, vão entrar pela porta e muita gente vai sair. Até eu mesmo, se no primeiro dia ouvisse que eu tenho que cumprir tudo isso de cara, meu Deus, não é aqui meu lugar não, ainda não estou nessa condição, vou embora. Entendeu? Isso é uma proposta para nós aprendermos a lidar com isso,
né? O autoconhecimento, sim, precisamos conhecer quem nós somos. Precisamos entender o para quê, que hoje eu não uso mais o porquê. Para que estamos aqui? Para que convivemos em família? Para que estudamos? Para que temos profissões diferentes? Podia todo mundo ter a mesma coisa, todo mundo podia ser ou do lar, ou todo mundo podia trabalhar em casa. Antigamente não tinha, como dizem, roceiros, né? Vivia todo mundo na roça, plantava comida, todo mundo fazia a mesma coisa. A gente podia estar nessa época, mas não estamos, mudou tudo, né? Precisamos conhecer o porquê nós somos, cada um na sua categoria, na sua profissão, com a família que tem, né? Entrar no espiritismo abrindo a casa íntima do nosso coração. Essa é a parte que mais me chama a atenção. Tudo aquilo é importante, mas a casa íntima é uma proposta que Kardec nos trouxe. Jesus nos mostrou na prática e Kardec veio na metodologia dele mostrar que nós somos capazes de construir isso dentro dos nossos corações. Vamos lá agora. Aí vem. Assumimos uma responsabilidade com a doutrina espírita e, acima de tudo, com a nossa consciência. A doutrina espírita nos diz que aonde estão escritas as leis de Deus? Nas nossas consciências. Então, acima disso, eu entendo que nós assumimos a responsabilidade de nos tornarmos bons espíritas. Porque o bom espírita, ele tem compreensão da reencarnação, que nada é por acaso. Aí a gente destrincha um rosário muito grande, né, sobre tudo isso. Porque falar, pô, bom espírita tem que ter responsabilidade, mas eu não tenho com o trabalho, eu não tenho com a família. Tem, mas o bom espírita, entendendo que as leis de Deus existem na nossa consciência e que tudo que nós fazemos hoje tem uma consequência e que nós um dia vamos reparar, vamos resolver, não fica nas costas de nenhum outro. Somos nós mesmos. No tempo que nós temos de aprender e chegar lá. Porque hoje a mágoa pode ser muito grande, você não aprende nessa encarnação, vai reencarnar e vai ajustar, né? Isso não é de uma forma punitiva não, tá? É de uma forma amorosa. Essa é a melhor questão. Deus, justo, amoroso, bondoso, ele nos dá milhões de oportunidades para repararmos tudo. Olha que coisa boa. Às vezes a gente fica aqui, fiz isso. Mas multidão de amor cobre os nossos pecados, né? Você fazendo muitas coisas boas, cobre também os nossos equívocos, que eu não gosto de usar erro não, sabe? Eu digo, erro para mim é uma palavra muito forte. Errou, você tem que rasgar, jogar fora, é uma coisa para mim muito pesada. Eu prefiro usar o equívoco. Nós ainda nos equivocamos muito. Por isso que nós estamos aqui, fazendo de novo a mesma caminhada, mesma trajetória, mas mudando. Aí tem um livro, Maturidade do Bom Senso. O que é a maturidade do bom senso? Do senso moral. Senso moral são todas as questões, né, certas. Aquelas que Deus nos mostrou que é para todo mundo, né? O que é moral? A sua moral é falar a verdade, é assumir suas dificuldades, é você aprender a lidar com os seus equívocos, né? É você ajudar o outro. Isso é uma ascensão moral. Quando cada vez mais a gente vai aprendendo, não avançar o sinal, né? Tem coisas que a gente já sabe que não pode fazer e ainda faz socialmente falando, né? E com o tempo, quando nós nos conhecemos e as pessoas que convivem com a gente veem o que nós fazemos, elas sabem, isso aqui ela faz, isso aqui ela não faz. Isso é porque a gente já vai se conhecendo e o nosso exemplo vai passando. Esse é o senso moral. Quando a gente tem o senso moral, a gente entende que o outro e o que nós fazemos de certo ou de errado.
E isso é só caindo, levantando, caindo, levantando. Por isso que eu falei da maturidade. Tem um livro chamado Rumo, não é Rumo Certo não, é Rumo ao Mundo de Regeneração. É o Eurípides Bassanuffa que fala uma mensagem. E ele passa para a gente, que é uma forma de consolar também nossos corações, e por isso que eu botei. A maior parte dos espíritos encarnados hoje na Terra vive próximo do limite de uma mudança de rumo, né? Estamos divididos entre o nosso lado irracional e egoísta e o nosso lado espiritual, racional e altruísta, no rumo do mundo em regeneração que se aproxima. Por que eu estou falando disso? Nosso planeta hoje, ele é de provas e expiações. Nós estamos passando por essa transformação. E ele ali já dá um alento para a gente, dizendo que momentos a gente ainda cai nas nossas ciladas, mas nós já temos um pouco do outro lado, racional, altruísta, né? E pensando já um pouco no bem, mais no bem do que no mal. Somos todos? Não. Um cai aqui, outro cai ali, outro se levanta, um apoia no outro e segue. Eu botei isso porque eu lembro muito do livro o livro Capela, né? Que fala de todos aqueles que vieram, não se ajustaram no planeta que estavam. Intelectualmente eles cresceram muito, mas moralmente não. Aí vieram fazer um estágio aqui no planeta Terra, auxiliando a todos nós, né? Na época do Homem do Fogo, alguns sabiam fazer o fogo, outros não. Esses, pelo entendimento, eram os que já tinham algum conhecimento e vieram para cá para nos ajudar intelectualmente e aprenderem moralmente a trabalhar melhor o que? As questões do coração, que é a função hoje dos bons espíritas, trabalhar o sentimento. Aí tem uma regrinha que eu lendo o estudo, eu me apropriei dela. A doutrina espírita, a gente compreende, né? Tecnicamente, racionalmente, a gente vai compreender a doutrina espírita. Mas o que vai nos dar a sensibilidade é o sentir a doutrina espírita dentro dos nossos atos. Compreender literalmente, pegar um livro, você ler, estudar na matemática, na filosofia, você está compreendendo. Mas na doutrina espírita, depois que você compreende, você aplica ela através do sentimento. E esse sentimento é o nosso exemplo, é a ação dos nossos atos. E esses atos é que causam a nossa transformação a sermos bons espíritas. Não sei se eu estou confundindo um pouco, mas eu estou tentando esmiuçar, né, o que seria ser um bom espírita no planeta Terra hoje. Entendendo o que a codificação nos trouxe, que é o compreender, aplicando ela através do nosso sentimento e transformando a nossa forma de agir. Ela nos explica assim. Porque eu falei isso, tem uma frase aqui que eu vou ler ela na íntegra, que Kardec bota. Os bons espíritas, bem compreendidos, sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que é o homem de bem. Ele fala do homem de bem, né? Que quando a gente compreende, sente, nós estamos levando os resultados através da doutrina espírita. Como cristão verdadeiro, pois que um mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita os homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Quem nunca vacilou, né? Quem nunca teve dúvida? Quem nunca se equivocou?
Quem nunca saiu e se aborreceu e voltou, ih, meu Deus, fiz isso, já era, agora já fiz. Aí vai fazer a sua retratação e vai mudar as suas atitudes com o tempo, né? E ele aqui nos diz que a doutrina espírita, ela passa por esses 3 verbos importantes: o compreender, o sentir e o transformar. E quando a gente atinge isso, essa transformação? É do dia para a noite? É em uma encarnação? Não. Às vezes a gente leva muitas encarnações no compreender. Às vezes, muitas outras no sentir, até chegar ao transformar. Que a gente não transforma tudo de uma vez só. Diz Joana de Ângeles que em cada encarnação a gente consegue se transformar em uma virtude. Chico pode ter conseguido, Divaldo está conseguindo, Madre Teresa de Calcutá, né? Jesus já veio transformado, mas nós estamos nesse processo de ganhar uma virtude em cada encarnação, né? E o que é uma encarnação 100 anos para quem vive mais de 2 milhões de anos? Nada. Na matemática, a gente que estuda matemática, nada, é um simples pedacinho, né? E se em 2000 anos a gente conseguiu em cada encarnação modificar ou melhorar uma virtude, já estamos no lucro. Já estamos no lucro. Por isso que o nosso planeta está já se transformando em regeneração. Porque nesse período de 2 milhões de anos, nós estamos transformando, compreendendo, sentindo e transformando as nossas virtudes. E essas virtudes é que hoje, cada um de nós, com o nosso jeitinho especial, vai sendo exemplo para outras pessoas. Os pais para os filhos, né? Às vezes para os avós, os netos. Tem neto que vira exemplo para avô, para mãe e vice-versa, por conta da questão evolutiva. Não é regra geral que o avô, a avó ou a bisa tem mais conhecimento ou mais maturidade moral do que o neto. E a doutrina espírita nos ensina isso. Ela nos mostra isso na prática. E o bom espírita, quando ele consegue perceber e matar isso, aí ele ajuda. Porque a nossa sociedade ainda tem muito rigor em muitas coisas. E quando a gente vai estudando, compreendendo tudo isso através da doutrina espírita, o bom espírita vai transformando quem? A nós e a humanidade. Olha que processo que Kardec nos trouxe, mostrando que o Evangelho, toda a codificação, nos dá ferramentas para nós conseguirmos sermos melhores do que hoje. Jesus disse que nós somos o sal da terra. O que o sal faz? Tempera, dá o gosto. Apesar de hipertenso, né? Nem tudo a gente pode temperar do mesmo jeito. Mas Jesus disse que nós somos o sal da terra. Somos luzes, sal da terra. Ele disse isso porque o sal tempera, ele transforma. E os bons espíritas, eles temperam e transformam. Primeiro a si mesmo e depois tornam um exemplo para ajudar na transformação do outro. Claro que existe o livre-arbítrio, claro que existe, né, a vontade do outro, mas nada disso acontece. O bebê, quando chega, ele não engatinha, né? Ele nasce, fica paradinho, depois ele vai virando, começa a engatinhar, depois vai apoiando, vai andar. Somos nós, nesse processo todo de regeneração. Eu trouxe esse tema porque nós estamos vivendo num momento da sociedade muito conturbado. Já vem há bastante tempo. Mas cada vez a gente se acha, em vez de se achar que estamos melhorando, nós nos achamos que estamos em condições piores. Mas não estamos. A colega ali falou que eram 2, né, Lúcia, né? E na rua hoje tem muitos, mas hoje tem muita gente olhando para quem está na rua. Para olhar,
dá bom dia, pergunta se quer alguma coisa. Há tempos atrás a gente não fazia isso. Não fazíamos isso. O idoso entra no mercado, eu vejo hoje alguns jovens, quer que eu leve sua bolsa? A senhora, o senhor precisa de ajuda? Até eu mesmo, que não tenho tanto cabelo branco, já querem me ajudar. Se eu entrar no lugar, querem que eu sente no banco, e eu fico rindo, agradeço e digo que não, né? Mas como é que antigamente a gente via isso de uma forma diferente. Hoje a gente percebe falarem com mais propriedade. Não são todos. Alguns se assustam com essa postura de perguntar, falar bom dia, que ajuda. Outros ficam, meu Deus, mas isso está natural. Antigamente isso era natural. Eu falei assim, eu estava conversando sobre o tema e falei, antigamente o jornaleiro passava, jogava o jornal, sabia o nome, dona fulana, tudo bem? Seu fulano tá bem, seu filho tá bem, a família tá bem, mas falava o nome de todo mundo, né? Aí jogava, botava o leite nas garrafas na porta, né? O carteiro passava, perguntava, né? Então são coisas que eu não sou tão idosa assim, mas teve um período da minha vida que eu não participava disso, gente. Mas hoje eu vejo pessoas fazerem isso. E aí, quando o bom espírita, ele compreende, sente e percebe, ele percebe a transformação, não só da gente, mas dos outros. Eu percebo isso. Eu percebo isso. No hospital, a pessoa está lá sentada, com fome, com sede, às vezes passa um, oferece água, uma bala. É difícil, mas você, de vez em quando, você percebe um fazer isso. Teve tempos aí que a gente não percebia isso, que as pessoas estavam muito fora de foco, mas hoje eu já percebo. E essa regeneração, transformação, as crianças que nascem hoje, elas falam coisas que às vezes tem pessoas que se assustam. Ué, que criança é essa falando isso? Aí a criança vê um brigando, discutindo com o outro, vai lá para apaziguar. Bota a mão de um perto do outro. Se estiver chorando, pergunta por que chora, beija o rosto. Até criança no hospital, eu trabalho no hospital de pediatria, e eu vejo uma criança querendo consolar a outra. Aí se vê algum adulto passar aborrecido, eles olham, ri, quer brincar, ou quer tirar o aborrecimento dos olhos do outro. A transformação, ela vem gradativamente, mas ela chega. E eu venho percebendo isso nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Eu vim falar dos bons espíritas e trazer esse bom ânimo para a gente, tá? Que a gente passar a prestar mais atenção devagarzinho, porque eu sou muito observadora. Os bancos estão se extinguindo, né? Porque agora tudo é por aplicativo, mas algumas coisas legais vão aparecendo. Pessoas que desenham bem, olham para a gente e fazem desenhos. Pessoas que cantam, fazem poesias, jovens que vêm falando de coisas que não viveram, mas têm aquela compreensão, é a maturidade moral que eles vêm trazendo para a gente perceber que existe, né? Deixa eu ir para o próximo slide. Esse slide, ele fala como ser um verdadeiro cristão. Kardec aqui, ele nos diz que para ser verdadeiro cristão, você precisa se formar em alguma coisa, você precisa ler a codificação toda, você precisa aplicar ela na sua vida. Você precisa aplicar o que a gente lê na nossa vida. Mas aplicar como assim, roboticamente, ou sem o sentimento? Não. Você vai aplicar na medida do que o seu coração desperta para cada situação. Tem situações e não devemos nos julgar quando a gente não dá conta de uma situação não, sabe? Às vezes o momento da situação chegou, mas eu não me sinto preparada, eu não preciso me rebelar contra a situação. Mas você não ter uma atitude naquele momento, não é ruim. Ruim é você se rebelar contra aquilo e aí se comprometer. Agora, você parar para analisar e refazer o seu caminho, isso é a proposta.
Quantas pessoas, né? Vamos falar agora da escola, fica reprovada, repete o ano, começa de novo e mais na frente se dá bem, né? Perdi um ano, mas ganhei conhecimento e maturidade, lá na frente consegui entender tudo melhor. Não é um benefício? Não é uma proposta boa? E a mesma coisa são os bons espíritas com relação a que Kardec nos traz, falando desse bom ânimo, dessa vontade de ter a fé que não te abala, né? De você ter esse sentimento de compaixão, de observar as coisas que estão no sentido boas ao nosso redor. Até na dificuldade tem coisas boas. A dificuldade ela vem, mas quando a dificuldade chega, naquela dificuldade tem algum aprendizado. Naquela dificuldade você vai amadurecer. Naquela dificuldade você vai compreender melhor quem está à sua volta. Na dificuldade você vai entender o que você precisa fazer de melhor. Pode até achar que não quer fazer, que aí entra o livre-arbítrio e a vontade. Mas que nós temos a condição de racionalizar e compreender para caminhar, temos. A partir da nossa consciência que Deus nos deu, nós temos condições de fazer tudo. Nós nascemos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes. Uns vão mais rápido, outros demoram. Por quê? São escolhas que nós fazemos. Então, a consciência nos mostra isso. A compreensão da doutrina nos traz o esclarecimento para caminhar. Eu tive assim, imaginando o que seria isso. Um forte, né? Com a luz que vai ao longe. A luz, ela amplia. Então, forte sou eu, procurando o caminho. Com a luz ampliando, eu consigo enxergar e vou caminhar até chegar ao nosso destino. Esse é o destino. Nós chegarmos a sermos espíritos puros. Vai demorar? Vai. Mas se você pensar nisso e compreender que você é capaz de chegar lá, você fica mais feliz. Você interioriza uma felicidade, mesmo que seja momentânea. Você, essa vida é difícil, mas que coisa, como é que Jesus disse que a gente vai ser puro? Vamos chegar lá na frente, vamos conseguir. Hoje eu não consigo viver sem ficar zangada. Hoje eu não consigo ficar um dia sem falar uma besteira. Como é que eu vou chegar lá? Vai, todos nós vamos chegar lá. Então, esses são os verdadeiros cristãos, que levantam a bandeira, hoje eu estou assim, mas amanhã estarei melhor. Às vezes a gente não pega uma gripe e não fica doente, eu vou ficar curada da gripe. Vou. Estou fazendo uma analogia assim bem rasteira, né? A gripe você vai, toma um remédio e fica bom. As encarnações e a doutrina espírita é o remédio. É o remédio para curar todas as nossas imperfeições. Só que aí você tem que botar em prática. Exercitar. Exercício diário. Santo Agostinho, né? Botava a gente para de noite pensar, ele fazia lá o relatório dele. Quando a gente faz o nosso relatório e pensa, nós estamos trabalhando a reforma íntima, o nosso autoconhecimento, e estamos produzindo benefícios para a gente e para aquele próximo. Seja o irmão, seja a mãe, seja o pai, seja a mulher, a esposa, a avó, ou vizinho, ou seja lá quem está próximo, nós vamos construir isso. Mas aí tenhamos bom ânimo, vamos produzir tudo de melhor do coração para fora. E aí ele se expande. E o ambiente que nós ficamos, quando a gente pensa assim, tudo se renova. Até mais difícil. Conclusão que a gente tem, modifica, né? Aí agora vamos aqui para mais uma questão. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações, mas tudo que a gente já falou aqui, né? Eu botei a frase para certificar. Você não é bom de uma vez só. O bom espírito, ele se esforça.
Entrega as suas forças para ser amanhã melhor do que hoje. Não é daqui a 20 anos, não. É um dia de cada vez. Uma horinha de cada vez. Você vai trabalhando, treinando isso. E uma hora você vai perceber que o que você fazia 10 anos atrás, hoje você já não faz mais. Porque tu foi trabalhando, disciplinando os seus sentimentos, as suas dificuldades. E quando isso acontece, você pensa que a gente percebe na hora? Muito tempo depois de você já estar praticando um ato benéfico para você. Gente, hoje eu já faço isso. Há tanto tempo atrás eu fazia de outro jeito e não era bom. Sabe que eu não percebi quando eu consegui fazer essa mudança? A gente não percebe, mas a mudança acontece. Mas quem está à volta da gente percebe todas essas mudanças. Agora vamos para uma coisa interessante. Kardec fala do homem de bem, depois ele fala dos bons espíritas, e aí, nesse mesmo capítulo, eu resolvi incluir, porque fala da trajetória, né? A parábola do semeador. Jesus passou semeando parábolas. Jesus passou mostrando como se produz a transformação em cada um de nós. E ele trouxe essa parábola dizendo que o semeador jogou as sementes. Jogou primeiro, né? Chão pedregoso. No outro, o arado não foi bom porque estava cheio com muita água. No outro, era o fértil. Nós somos sementes? Podemos fazer essa analogia de que em cada momento a gente está num solo, um mais firme, outro mais frouxo, e no outro a gente se afoga. Não podemos fazer essa analogia? Jesus nos trouxe isso com tanta propriedade para a gente se identificar por onde eu ando, quem sou eu e o que eu faço da minha vida, né? E aí eu pensei, bom, a parábola do semeador mostra o que a gente pode fazer, como a gente pode lidar, né? Em momentos, em situações diferentes, em locais diferentes, como a gente vai agir. Isso é uma forma da gente delinear como a gente quer trabalhar, o que é ser bom espírita após o conhecimento da doutrina espírita. Aqui eu não vim para poder trazer a responsabilidade como culpa e peso para nenhum de nós. Nem eu quero para mim isso, porque eu sei que eu ainda não sou nem metade dessa perfeição toda que a gente estuda aqui. Mas eu tento fazer o melhor que eu posso hoje. E era isso que eu acho importante todos nós pensarmos. Agora eu vou fechar com uma perguntinha, né? Uma resposta do Livro dos Espíritos. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as nossas alegrias. Nós aqui tentamos fazer o melhor. E os bons espíritos, né? Desencarnados, os nossos amigos espirituais, eles acompanham a gente, intuindo a gente o tempo inteiro para que a gente faça o melhor bem que podemos por nós e pelos outros. Quando a gente faz alguma coisa boa, né? Que a gente entende que é bom, e que a pessoa sorri para a gente, ou dá um abraço, a gente não sente uma alegria profunda, um sentimento de bom-estar, de bem-estar, muito parecido com o que a gente sente na hora do passe, que na hora do passe a gente é muito bem acompanhado, a gente recebe, claro, que quando a gente está conectado e se sentindo bem no ambiente, às vezes a gente chega e fica um pouco desconectado, né? A gente está pensando na conta que vai pagar, na hora de ir embora. Isso não é benéfico, mas a gente, como tem o livre-arbítrio, cada um tem direito de pensar no que quer. Mas se a gente pensar no que a gente está fazendo agora, de uma forma positiva para cada um de nós,
vocês tenham certeza que a gente não vai ter só o nosso mentor espiritual e um amigo do nosso lado. A gente vai ter muitas pessoas que amam a gente, que vieram aproveitar a oportunidade para dar um verdadeiro abraço e emanar para a gente todo o amor e carinho que a gente merece receber. Isso eu acredito como bom espírita. Como bom espírita, acredito de verdade nisso, né? E eu acredito que vocês, no momento que vocês se concentrem, vocês têm esse sentimento e recebem isso também. Porque isso não é exclusividade de ninguém. Deus criou todos nós. E nós temos o direito de receber, e recebemos, o que Ele tem de melhor para todos nós como filhos. Então, eu vim trazer isso para vocês, né? Falar desse trabalho dos bons espíritas. E eu queria botar um videozinho, que eu vou ver se entra aqui, senão eu vou botar no celular para vocês ouvirem. É uma música, né? A música se chama A Semente. E ela é muito forte, que faz um resumo de tudo que a gente está conversando aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, meninos e meninas. Sou péssima nisso, mas vamos lá. Senão eu vou botar no CDzinho ali, na musiquinha mesmo. Deixa eu fechar. Gente que é analfabeto, né? Virtual. Não vai entrar aqui. Eu vou ter que botar no celular mesmo. Desculpa. Não está abrindo ali. Mas isso sempre acontece comigo quando eu venho aqui, eu já sei. Eu treino para fazer diferente, mas não consegui ainda fazer diferente. Mas eu botei, ó. Isso é muito... não tá entrando nem aqui, que sorte a minha, hein? Oi, gente, mil desculpas, mas... Acho que vai entrar. Vai entrar. Vai entrar aqui. Que coisa feia que eu fiz. Acho que não vou deixar para a próxima vez, porque eu não estou conseguindo conectar aqui. Nem pelo celular e nem pelo... Depois você passa para a Giovana joga no grupo. Passo hoje ainda para vocês. Você joga no grupo. Quando a gente colocar a palestra, no grupo, coloca a música. Você não sabe cantar? Não sei. Eu canto, mas arranho muito. Se nessa encarnação eu tivesse que vir cantora, estava ferrada. Não ia ser uma boa opção para mim, te juro. Não ia dar certo. Tá, é a Elizabeth Lacerda. Oi. Mas eu não sei cantar, eu não sou boa para isso, Esther. Mil desculpas. Esther, ajuda ela, Esther. Eu não vou conseguir não, gente, desculpa. Então fica... Tá, eu tô tentando ver se abre aqui. Você não conseguiu nem abrir? Não tá abrindo. Tá rodando sem parar. É por causa do... Roda internet, sem parar. Né? Eu botei a internet. Botei? Eu botei, mas não... É Aprendizes, a música do Tim e Vanessa. Semana que vem, quando postar a sua palestra, aí eu posso juntar a música. Tá?
E ela fala disso tudo que eu falei aqui, que nós somos sementes, que o nosso coração exterioriza, né? Que nós somos frutos de Deus. Tudo isso está resumido na Vanessa e no Tim cantando. E a voz dela não se compara à minha nunca. Ela é maravilhosa, né? E ela faz isso. Ah, é essa a música. Mas como é que eu vou botar aqui? Aumenta o volume. Se tá bombando, já tá no Mercado Livre e chega pra você rapidinho, na velocidade da vida. É, o meu celular não... É linda. Aumentei. Aumentei, viu? Não, esse microfone é para gravação. É? Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam no espaço infinito. Eu encontrei. Tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Esse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Bom, peço desculpa a vocês, né? Mas a letra da música, ela fala que nós somos flores, que elas desabrocham, né? Que elas vêm e vão, e que nós somos frutos do amor de Deus. Isso, na essência da música, ela vai destrinchando. E que nós sentimos dores, mas que as dores passam. E ela fala que nós somos amores, amores eternos de Deus. Um beijo para todos vocês, desculpa, mas que sejamos abençoados. Obrigada. Nada. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus abençoe.